Em que situações o doutor recomenda o uso Sim. da ventilação não É, invasiva? eu falaria há muito tempo disso, porque para mim a questão da VNI, da ventilação não invasiva, e para quem não é da área médica, quando ela fala em VNI, é a ventilação por máscara, que é uma máscara que pode pegar nariz e boca, ou só nariz, que fica pressurizada no equipamento, que o mais simples é o CPAP, utilizado pelas pessoas que têm apneia do sono, e ele pode, o nome CPAP é que é um aparelhinho que gera pressão, uma pressão contínua, né? Com a qual o paciente consegue dormir com a abertura das suas vias aéreas, mas isso também leva ao aumento da pressão dentro do pulmão. Esse aparelho ele pode ser ele pode ser mais arrojado e ter dois níveis de pressão, que a gente chama de BiPAP. Então, tem paciente que, além do distúrbio do sono, ele tem também uma queda da respiração por falta de comando do cérebro para ele respirar. Então, ele precisa ficar trabalhando com dois níveis, é chamado BiPAP. E Uhum. existem pacientes que têm traqueostomias e fazem ventilação domiciliar com aparelhos de BiPAP que são verdadeiros ventiladores. Ventiladores. Uhum. E se a gente fosse pensar o que foi uma das maiores mudanças no paradigma do tratamento com insuficiência respiratória, não agora pelo Covid, mas de quando eu comecei a fazer UTI há 25 anos atrás, alguns anos depois surgiu a ventilação não invasiva. Isso mudou a história do atendimento de pronto-socorro, mudou a história do atendimento na UTI, a história do desmame, porque você pode prescindir de intubar um paciente ou tirar o tubo mais rápido. Uhum. Então, o CPAP, a ventilação não invasiva, ela já estava como um suporte à insuficiência respiratória aguda, à insuficiência respiratória crônica há anos. Uhum. Então, utilizar nesse momento, é óbvio que vai ter uma ampla utilização. Uhum. Então, falar de VNI e COVID, acho que é disso que eu gostaria de falar. Depois de um ano, eu me pergunto, os pacientes me perguntam sobre o que você pode fazer para um paciente que tem um diagnóstico de Covid e ele é grupo de risco. Então, eu trabalho assim, eu estou atendendo vários pacientes por tele e eu vou falar especialmente de um paciente que eu estou atendendo essa semana. Eu estou atendendo um rapaz de 48 anos, pelo descritivo do IMC dele, né, pelo peso e altura, ele tem um peso maior e ele tem o relato de que ele tem apneia. Mas ele não trata como a maioria não trata. Então, Uhum. o COVID ele é mais grave no paciente acima de 50 anos. O que eu vou falar para vocês não tem nenhum estudo, mas é uma coisa assim óbvia e racional. Se o meu paciente vai passar um período de tratamento, entre aspas, né, aguardando para ver o desfecho do COVID dele, ele acabou de receber o diagnóstico, Diagnóstico. Uhum. não que ele vai fazer tratamento precoce com nenhuma droga, mas a primeira semana, habitualmente, o paciente fica na espera, tomando analgésicos para ver o que acontece. Na segunda semana, existe a prática de tratar com corticoides os pacientes que estão mostrando que ainda estão inflamados, tratamento de infecção secundária, etc. Eu penso que se o meu paciente tem apneia e nunca tratou, é hora de tratar ontem. Então, o paciente que me procura e fala, olha, eu abri o quadro de Covid e eu quero que você me acompanhe. Eu tenho uma mensagem enorme que eu mando para o paciente no WhatsApp desse tamanho escrito, eu não faço tratamento precoce. Eu Uhum. simplesmente vou acompanhá-lo com exames para ver a inflamação, ativação de coagulação, você vai me relatar a tua saturação. E eu preconizo que se ele já tem uma apneia que nunca tratou, agora é hora de É hora tratar. de Vamos tratar. tratar a tua apneia. E eu tenho aproveitado, a depender do aparelho que o paciente aluga, se ele aluga um aparelho de pressão fixa, que ele faça exercícios durante o Exercício dia, durante o dia. ou que regule o aparelho automático para que ele faça exercícios. O Uhum. feedback que eu tenho dos pacientes é muito bom dos pacientes que usaram o CPAP só. Uhum. Então, esse foi o CEPAP, a minha experiência, assim, a experiência do Dr. Marcelo, que não está na literatura, eu estou falando Uhum. algo da minha prática nesse ano, foi Uhum. trate a apneia de quem já tem apneia. É um ótimo momento para você começar. Que nem assim, o paciente tem que Sim. parar de fumar, é ótimo parar de Não, fumar não é para agora, nesse momento. é ótimo você tratar a sua apneia. Sim.
Depois eu tive uma segunda experiência. Essa experiência foi, assim, para mim, foi a experiência mais rica. E, assim, quando eu tiver uma lembrança daqui a anos de pô, o que aconteceu, quem você acha que você realmente ajudou? Assim, para quem você acha que você realmente fez diferença? A teleconsulta me permite atender pessoas à distância. E eu atendi pessoas no interior de São Paulo que estavam numa condição de não ter acesso a hospitais, que estavam em fila para conseguir A internação. internação. E eu atendi aqui em São Paulo, esses foram os casos mais bacanas que eu atendi. Eu atendi dois, um pai e uma mãe de duas auxiliares de enfermagem que não tinham convênio. E por coincidência, esses dois pacientes tinham a seguinte determinação: eu não vou internar, não vou. Sabe aquele Que idoso responsabilidade, né, nessa teimosinho que hora. fala, eu não vou de Uhum. jeito nenhum. E essas duas pessoas me procuraram. Um deles, inclusive, foi numa consulta presencial no hospital. Ambos saturando 80%, dizendo assim, não vou. Para ambos, nós conseguimos BIPAP imediato com concentrador de oxigênio e por terem filhos auxiliares de enfermagem, medicaram com corticoide, trataram com ceftriaxona, aplicaram Clexane, aquilo que se faria no hospital No hospital. foi feito. Então, assim, a segunda impressão que eu fiquei é que o BIPAP, na minha opinião, ele evita intubações. Eu não sou nenhum gestor público, mas eu penso que se investissem mais em ventilação não invasiva num estágio pré-intubação, e para isso seria necessário que esses hospitais de campanha tivessem não só oxigênio, mas o BIPAP, Uhum. Uhum. se evitaria a intubação, porque depois o custo da intubação é muito alto, né? Uhum. Então, nitidamente, o BIPAP ficou no meio entre a oxigenoterapia e a intubação. Ah, mas isso é Sim. óbvio. Sim, é Uhum. óbvio, mas muitos hospitais não faziam o BIPAP por causa da questão da aerolização. Da organização. Uhum. Então, eu recomendava assim para os meus pacientes. O paciente estava na hora de ir para o hospital, aquele paciente que agravou, né? Então, eu estou contando Uhum. que agravou. Uhum. A partir de um momento, eu comecei a saber quais hospitais tinham BIPAP e quais não tinham. Para indicar para o que tinha. Eu tenho um casal de idosos que eles me procuraram e eles tinham como convênio uma rede vertical, uma rede que eu não vou citar, que Uhum. naquele momento não fazia BIPAP em ninguém. Uhum. Eles procuraram um serviço privado e eles foram com uma recomendação assim, a gente gostaria, eles sabiam que naquele serviço fariam a VNI. Uhum. Não fiquei sabendo mais do caso. 15 dias depois, eles mandaram uma mensagem de agradecimento. Olha, nós dois ficamos internados, agradecemos tua indicação, fomos tratados sem intubação e com ventilação não Olha invasiva. Então, só. para mim, assim, é Salvou pivotal. muita gente. A BIPAP, gente. VNI, Uhum. pivotal, entendeu? E mais esse acompanhamento próximo, né, doutor? Eu acho que só, muitas vezes, né, se você não tiver também todo esse acompanhamento, fazendo Sim, os exames, sim, fazendo todo esse monitoramento remoto para entender o momento de que não dá mais para segurar, né? isso, Isso faz toda a diferença, né? E isso, eu posso sim, falar porque nós sentimos na prática, né? Porque atendemos sim, muitos pacientes do doutor com CPAP, com sim, oxigenoterapia, e que responderam muito bem ao tratamento. claro, Então, a gente aqui também na outra ponta fica muito contente de poder, né, de alguma forma, ter ajudado esses sim, pacientes nesse momento de escassez, né, de equipamento, escassez sim. de, de oxigênio, enfim, e graças a Deus conseguimos de alguma forma fazer mesmo a diferença na vida de alguém. Acho que é perfeito essa orientação. E Doutor, só para pode responder a falar. tua pergunta, aí depois tem aquele paciente do consultório. Então, quer dizer, acho Uhum, que. E aquele paciente da reabilitação? Então, uhum. só para fechar, então agora eu voltei para o consultório e estou falando no pós-Covid. Aquele No paciente que me pós-Covid. procurou depois, Uhum, mesma coisa, se ele não trata a apneia, eu coloco o equipamento da apneia. uhum, Se ele é um paciente que saiu com ventilação não invasiva intermitente, BIPAP, ele vai manter e vai desmamar. E eu só quero uhum, contar um caso assim de 30 segundos aqui que vou dar a sua resposta. uhum, Eu atendi um colega, amigo, que ficou entubado e saiu com oxigenoterapia.
ele foi melhorando, eu fiz um tratamento com corticoide, tirei o anticoagulante, só que ele ficou muito próximo de 90. E aí, na hora de tirar o oxigênio, eu coloquei um polígrafo nele e vi que ele fazia hipóxia noturna. Eu só corrigi o distúrbio dele com CPAP, porque a Sim. esposa estava na consulta já para denunciar. Ele ronca, pronto, vamos colocar agora. Colocou, desmamou o oxigênio e vai ficar com CPAP. Né? Então, Sim. a ventilação invasiva ela também vai ficar para os doentes com apneia e vai ser transitória naquele paciente que está se recuperando. Sim. E, infelizmente, existem pacientes que vão sair traqueostomizados dependentes de BIPAP. E esses que o doutor falou com sequelas permanentes, né, doutor? Sim. Que aí, dependendo do tamanho do comprometimento pulmonar, da fibrose, né, que gera, ele pode sair com uma... Vai ter que se adequar a essa nova realidade, né? Trabalhar para viver com qualidade dentro dessa nova realidade. Né? Exato. Eu trabalho em terapia intensiva, fazendo broncoscopia, e eu vejo aqueles pacientes que já estão muito tempo em ventilação, que já foram para tráqueo para tirar a sedação, o doente acordou, ele está com todo o drive mantido e ele não se suporta sem BIPAP. Então, é um paciente que você quer tirar do hospital, é um paciente que vai embora para casa com tráqueo e BIPAP. O tempo vai dizer se ele vai conseguir tirar. Né? Sim. Sim, e pode fazer depois com mais calma no ambiente domiciliar também, né? Para que ele fique aí longe de risco de infecções e com outras complicações dentro do hospital.